tarde, seja bem-vindo ao Seminário do Espírito de Profecia da Igreja Central do Gama. Hoje, mais uma vez, nós podemos contar com a presença dos nossos especialistas, profissionais, não é, estudiosos da Palavra de Deus. Aqui nós temos o doutor, o Rafael Sacher. Muito prazer, seja bem-vindo por mais essa contribuição. E também o psicólogo Éder Rodrigues, mais uma vez também conosco, contribuindo com esse tema, dessa tarde, que vamos falar sobre alimentação saudável. Nesse momento nós vamos orar para que o Espírito Santo esteja conosco e venha abrir as nossas mentes e nós possamos guardar, tudo que é mais importante para o nosso bem-estar. Pode nos levar em oração, Éder? Sim. Fechando nossos olhos. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, obrigado por estar nesse momento aqui de uma reeducação em relação àquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. Que o Senhor possa abençoar tanto os que estão aqui como aqueles que estão nos vendo nesse momento e abençoe para que a palavra que vai ser dita possa ser aprendida e ser colocada em prática. Que a saúde a gente possa levar também como algo principal na nossa vida, porque sem ela nós não conseguimos pensar nem adorar aquele que nos criou. Continue conosco, abençoe esse momento em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Deus é muito cuidadoso com o seu povo. E desde o Antigo Testamento, Ele deu as orientações aos nossos profetas para instruir o seu povo quando, depois do Éden, ele, através do pecado, o homem acabou se separando de Deus, se escondendo de Deus, não é? E ele estabeleceu os profetas para orientar o seu povo, para conduzir ao caminho certo. E uma dessas profecias, nós louvamos a Deus que ele utilizou, ele inspirou a serva Ellen White, que nos orientou mais detalhadamente, dentro das suas reflexões, suas meditações, horas profundas junto ao Senhor, sobre a vida, o bem-estar que nós devemos buscar a todo instante. E assim sendo, hoje os nossos irmãos estarão aqui trazendo as informações mais preciosas para que nós, nessas últimas horas, estejamos preparados, mais saudáveis, não é? E contribuindo mais com a obra de Deus. Meus irmãos, e o que nós temos que fazer? O que nós temos que saber de mais profundo que o Senhor tem para nós nessa tarde? Então, nesse momento, a gente vai falar um pouco sobre tanto a questão científica como a questão religiosa na parte da saúde, que nos compete a cuidar também, do nosso corpo, da nossa mente. Eu trouxe algumas literaturas, não todas, mas essas aqui, que é o Conselho sobre Saúde e Temperança. A gente vê que a escritora norte-americana Ellen White, ela trabalha com algumas literaturas que nos traz informações bem importantes. Uma delas está na página 62 do Temperança, que é contaminar o templo de Deus. A gente subentende que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, se você colocar algo bom, você constrói. Mas se você colocar algo ruim dentro dele, você está autodestruindo esse templo. Então, tem alimentos que são importantes para a nossa saúde e tem outros que prejudicam. Tem até um ditado simples, popular, que as pessoas comentam, o peixe ele morre pela boca. Nós, seres humanos, pelo que nós contemplamos, então a gente utiliza todos os sentidos, a visão, o paladar, o olfato, o tato. Então, muitas vezes o cheiro chama a sua atenção, você começa, na parte psicológica do sistema nervoso central, a salivar pela questão do cheiro. A parte visual também é essa, na hora que você vê um prato muito colorido, isso te chama a atenção. E você nem sabe se vai ser doce, salgado, amargo, mas a cor te fez o quê? Chamar a atenção. E a soma de tudo isso, o que eu quero dizer para vocês, se a gente sobrecarregar o nosso organismo, isso pode ter uma consequência muito grande. E o Rafael vai trazer isso para a gente. É importante a gente perceber isso também no quesito não só de saúde física, mas de controle. Satanás ele tenta Eva no jardim através da parte não só do alimento, como ele oferece ali o alimento para Eva,
mas também com a questão de entendimento do bem e do mal. Séculos depois, Satanás usa uma mesma estratégia para tentar Jesus no deserto. Todas duas estão vinculadas a algum alimento, para a gente entender a importância da mensagem sobre a alimentação e o controle emocional que a gente tem. Tudo que a gente ingere, ela vai ter alguma influência e interferência ali em todos os sentidos que a gente tem. Até na parte de consagração também, isso é de suma importância. É interessante, pegando esse gancho que ele fala, que todos nós somos obreiros da temperança. O que seria isso? Todos nós temos que ter domínio daquilo que a gente exerce, das nossas faculdades mentais, do nosso controle fisiológico. O que seria isso? Se você come algumas coisas em excesso, isso pode te causar alguns tipos de situações assim, bem significantes que pode te prejudicar. O que seria isso? Você pode comer ameixa demais em excesso e vai te causar um gastroenterite, que o mais popular é diarreia. Então, isso vai te fazer bem ou vai te fazer mal? Vai te fazer mal, porque você vai perder vários nutrientes através, ou um exemplo, do vômito ou da própria diarreia, né? Que são as fezes líquidas, e esses nutrientes que você perde, vai junto praticamente a proteína, que te dá energia. Se você perde, você precisa repor, porque, querendo ou não, se você é uma pessoa, sendo um adulto jovem, não vai te interferir tanto, mas se você é uma pessoa criança ou idoso, isso pode te custar a vida. Exatamente. E aí, dentro de todo esse contexto que a gente já está fazendo essa introdução, a irmã Ellen White ela começa a discernir e colocar ali para a gente alguns pilares onde ela aconselha que seja seguido para que a gente sempre tenha a manutenção do Espírito, a manutenção do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, de uma forma mais eficaz. E é interessante salientar que ela falou isso em 1868. Nesse período, a visão sobre a saúde, alimentação, hábitos de vida, eles não eram tão bem visualizados. E alguns anos após, a gente começa a ver dentro da ciência a confirmação disso. Não de forma proposital, mas de forma paralela. A irmã Ellen White citou, depois a ciência começou a estudar de forma paralela e perceber que realmente a parte de dieta baseada mais em vegetais, a redução ou exclusão total da carne, evitar alimentos processados, açúcar refinado, o jejum intermitente, a abstenção de álcool, tabaco, café e chás, alimentos ali mais estimulantes, o consumo de água pura e a vida ao ar livre. Esses são pontos que a gente vai discutir aqui alguns, que a irmã Ellen White já fazia essa análise, esse conselho, que depois a ciência vem para reafirmar isso daí. Vale a pena ressaltar que Ellen White não foi da noite para o dia que ela passou a ter a alimentação completamente, né, saudável, vegetariana. Ela recebeu essas instruções, inclusive por questão de saúde, ela utilizava a carne. Os locais onde ela ia também muitas vezes fazer a obra, a alimentação era carne. Então, por questão de ética, eles muitas vezes se alimentaram de carne, mas conforme o Espírito Santo, a meditação, né, foi entrando e falou tão fortemente com ela foi modificando. No primeiro momento a carne, a manteiga, aí depois, ao longo dos anos, não foi fácil. Então às vezes pensa-se que é assim um milagre, assim, da noite para o dia. Não foi assim, não é? Foi pela conscientização, não é? E também a adaptação da vida dela nos locais também. E quanto a isso, ela recebeu também várias críticas. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai trabalhando no ser humano e a gente vai se conscientizando e vai fazendo a adaptação do nosso dia a dia, da nossa alimentação. E quando a gente vê, a gente está realmente com o nosso paladar transformado, não é mesmo? Isso. E pegando essa fala, interessante que em 1 Coríntios 10:31 deixa claro: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas, qualquer que fazer, tudo para a glória de Deus. Quando a gente fala de alimentos, é interessante que a Ellen White, em 1844, ela recebeu a revelação. Só que a questão da reforma de saúde, ela não recebeu naquele momento. A partir de 1863, que ela teve essa revelação, mas antes disso ela também comia carne de porco, comia outro tipo de carne. Mas quando ela começou a entender sobre essa reforma e teve a visão, em 1863, ela começou a fazer o quê? Uma mudança de hábito.
temos que entender que primeiro nós formamos nossos hábitos e depois nossos hábitos nos formam. Se você tem hábito de acordar cedo, então isso vai acabar virando costume. Se você tem um hábito de se alimentar de uma forma adequada, isso vai ser bom para você. E pegando como o nosso colega Rafael falou, em relação à questão de coisas que temos que abster. O que seria isso? Tudo que é estimulante, que leva você a perder a noção da sua consciência e acaba, assim, pegando a sua percepção e prejudicando, isso tudo é prejudicial. Então ele acabou falando do chá, alguns chás que são estimulantes, como chá preto, o próprio café, que a cafeína é muito grande, o seu teor, quando é o grão torrado. Por que eu falo isso? Porque alguns colegas da área da saúde, como nós temos, são pessoas que são dependentes dessa substância. Para quem faz plantão à noite, você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você vai entender a partir de agora. Se você não conseguir tomar o café, quais são os sintomas que você apresenta? É cefaleia, que é a dor de cabeça, é a tontura, muitas vezes vários outros sintomas você vai estar apresentando por conta da abstinência, pela falta dessa substância, para você tentar ter o controle de ter mais energia, de se manter acordado, entre outros fatores. Isso é interessante porque, assim, todo e qualquer estimulante, e a gente pode fazer essa comparação com máquinas comuns, todo e qualquer estimulante ele já tem esse nome por estimular, por levar o corpo a trabalhar de uma forma mais acelerada. Se eu tenho qualquer produto, qualquer eletroeletrônico, que eu deixo ele em constante forma de acelerada, ali, em alta performance, ele vai quebrar bem antes. Então assim também funciona o corpo. Se a gente começa a estimular cada vez mais ele por substâncias, por café, por chás, ele vai trazer uma diminuição da sua vida útil em qualquer outro, em todos os sentidos. E isso foi comprovado pelo The Lancet falando sobre o álcool, que nenhuma dose segura. O tabaco deve ser uma das substâncias mais evitadas, porque ela está sempre vinculada a alguma doença. E dentro da epidemiologia, que é onde a gente estuda o que causa ou o que está relacionado a determinadas doenças, o tabaco é das mais citadas. O grupo de risco sempre está ali muito vinculado ao tabaco. O café e o chá, como também já foi citado, são estimulantes, tem alguns que são mais depressores, são substâncias que mesmo naturais, assim como o café também é natural, elas devem ser muito bem dosadas, elas devem ter ali sempre um pé no freio, porque uma máquina que trabalha sempre de forma acelerada, ela é uma máquina que ela tem uma vida útil bem mais limitada. Então, a gente entendendo sobre essa parte do álcool que ele comentou também, a gente pode entender que a glutonaria, e esse livro aqui fala, o Conselho sobre Saúde, página praticamente 71, deixa claro que nós temos que fugir dessa parte da glutonaria. O que seria isso? É o excesso da falta de controle que você tem pelos alimentos. Quando você vai num restaurante e seus olhos brilham quando vê muitas coisas coloridas, uma opção de cada coisa diferente, a vontade e o desejo pelo cheiro, pelo o visual, por várias questões, a gente querer colocar o quê? Um de cada coisa dentro do nosso prato. Mas só que o seu estômago, ele não foi preparado para receber essa sobrecarga de alimentos e de nutrientes. Tanto que aquilo, após tentar ser feita a digestão, isso vai te prejudicar. Porque, querendo ou não, o estômago, ao jogar o alimento para o intestino, ele passa por uma questão de processo de degradação. O que seria isso? Você observa o pilouro, aonde vai praticamente aquele alimento todo amassado, praticamente é como se batesse no liquidificador, todo estraçalhado. Só que ao chegar os nutrientes naquela parte, muitos nutrientes, desde ajudar você, vai fazer você passar mal. E aí vem a parte interessante que você está aqui. A palavra de Deus coloca o pecado da glutonaria na mesma lista que está a embriaguez. Então, querendo ou não, quando você pega um alimento sólido e faz uma mistura com muito alimento líquido, vai liberar o que no seu corpo? Querendo ou não, o seu estômago libera um pH ácido. Então vai acabar se transformando em álcool, e essa quantidade de álcool, tudo que nós temos vai tudo para o cérebro. Então, imagina você agora tendo o seu pensamento de uma forma mais lenta, mais embaçada, mais embotada. Então, tudo isso por conta de quê? Uma má alimentação ou exagero daquilo que a gente tem a soma de alimentos.
Rapidamente, na psicologia a gente fala que pensamentos geram sentimentos que no final vai gerar comportamento. Se tem um pensamento de pegar muita comida, qual o sentimento que você tem, aquele desejo, o prazer que você vai comer aquele alimento? Esse vai ser seu sentimento. Por enquanto é positivo, que não está te fazendo mal. Mas, vamos lá, a pessoa faz uma ceia de Natal com aquele peru chefe que deveria comer meio-dia, vai comer meia-noite. O estômago, para a gente, vocês tentar entender, ele é pequeno, do tamanho da sua mão. Aí você dilata ele. Quando chega na hora de descansar, ele precisa que você esteja acordado para ter o processo digestório. Aí você vai dormir com aquele tamanho de alimento dentro do seu estômago, e isso vai te fazer muito mal. Então vai liberar o quê? Vários conteúdos gástricos, e isso vai estar gerando um álcool dentro do seu organismo. Também, biblicamente, a gente viu muitas vezes quanto ao jejum, não é? Qual a importância do jejum para a nossa saúde? Isso é interessante citar, não só na parte do jejum, mas da glutonaria também. A irmã Ellen White ela já citava que de 2 a 3 refeições diárias seria o essencial. E o The Lancet, ele joga o The Lancet e tem também a Revista Anual da Nutrição de 2021. Ambos jogam ali um estudo científico falando sobre o jejum intermitente. Esses intervalos entre uma refeição e outra, elas são de essencial importância. Claro, não é porque vai ter um intervalo maior que a gente vai ter uma alimentação maior também. A gente tem uma quantidade de alimento que a gente pode comer quanto dia, e o interessante era que se dividisse isso em 2 a 3 refeições, justamente para dar esse descanso e também nunca comer muito tarde, porque o corpo ele descansa como um todo. Então, quando você vai deitar, se você tiver com o estômago cheio, seu estômago ele não pode descansar porque tem muito alimento ali para ser processado. A parte do jejum intermitente, ou dessa parte dos jejuns um pouco mais prolongados, ela vai melhorar a parte do metabolismo, vai diminuir a parte inflamatória e também ela consegue diminuir o acúmulo de gordura visceral que se tem. Quanto mais comida você coloca, mais você consegue fazer reserva daquele alimento. E um dos locais onde se reserva ali alguns excessos é nas vísceras, que aí traz uma das maiores consequências que a gente tem de parte cardiovascular. Então, assim, a gente vê que em relação a tudo isso, o jejum ele serve como se fosse uma desintoxicação. Você vai desintoxicar todo o seu organismo através... jejum, quando a gente fala, existe vários tipos de jejum, né, pra você entender. Mas vamos supor que você faz um jejum frugal, só com frutas, outro só com líquidos. Então, assim, existem vários métodos. Você não pode fazer algo se você não compreender o que nós estamos falando. Vamos lá para você entender. Em relação à questão de fazer o jejum, temos que se perguntar, nós temos comorbidades? Temos depressão, diabetes, pressão alta, temos algo que é crônico, que a gente tem que tomar certos cuidados. Então, não é chegar a querer fazer um jejum porque todos fazem. Cada organismo é diferente. Você vai fazer aquilo como compete em relação à sua saúde. E eu queria falar algo interessante junto com a questão do jejum. Questão de combinação prejudicial. Fala na página 149 sobre esse livro que eu falei sobre vocês. Falei para vocês em relação a esse livro, que é o Conselho sobre Saúde. É interessante que a combinação prejudicial é tudo aquilo que não se deve misturar. O que seria isso? 2 ferramentas na alimentação que a gente nem deveria colocar dentro do nosso organismo, mas colocamos. É o mais que tem na casa de cada pessoa: açúcar e leite. O leite, ele causa um processo inflamatório. Se você entendesse que nesse tempo de pandemia, o nosso pulmão, praticamente, para parar de respirar, tentava criar anticorpos, e ao mesmo tempo os antígenos, que são os receptores do mal, tentava destruir, você vê que dentro do pulmão passava por um processo inflamatório que você não compreendia. Só que aqui a gente está falando de todo o seu organismo. Temos que compreender que o leite ele vai te causar o quê? Inflamação, deixando você mais praticamente edemaciada. E querendo ou não, o leite é líquido. O líquido você pode estar retendo também, e isso está te prejudicando. Em relação ao açúcar, o açúcar por si só, quanto menos escuro for, mais perigoso é para a sua saúde. Então, quanto o açúcar for mais branco, mais refinado, ele é uma bomba, porque o açúcar ele descalcifica os ossos. Então ele tira todo o potencial que você tem para ter essa calcificação. Do nada você fez uma cirurgia e precisa se recuperar.
Aí você vai e come alguma coisa que tem conteúdo de açúcar, vai te prejudicar. Em relação ao açúcar, é um dos piores venenos, por quê? Quanto mais escuro, melhor. Não, quanto mais escuro, menos pior. Que é o demerara, o mascavo, o transgênico, mas o que eu quero dizer em relação a isso? Tenta passar para o mel de egém, que é o melado de cana, ou a rapadura. Se possível, se conseguir, tente cortar de uma maneira total da sua vida, porque isso vai fazer você rejuvenescer muitos anos para você conseguir ter a sua saúde. Exatamente. A parte das dietas e dos jejuns, ela tem uma importância tão grande e às vezes é tão colocado de lado que ninguém entra dentro de um centro cirúrgico sem uma certa dieta, sem um certo preparo, justamente para melhorar a parte do pós-operatório. Então, outra dica que eu quero até passar para vocês: não existe nenhum tratamento de nenhuma doença crônica que ela não esteja vinculada à parte da alimentação. Se você tem pressão alta, se você tem diabetes e você toma suas medicações de forma perfeita, mas a sua alimentação está falha, o tratamento está por água abaixo. Então, assim, a parte essencial da saúde, a parte mais elevada da parte da saúde, a gente entra na parte da alimentação, dos hábitos de vida. Depois a gente entra na parte de medicações, porque ali a gente está tentando usar alguns paliativos para ajudar nessa parte, nesse déficit que o corpo está sofrendo com alguma doença ou alguma outra alteração. Queria pegar só esse gancho aqui, essa ponte, no caso, com o Rafael e com a Suzy, que esses hábitos de vida é importante a gente lembrar que existem os outros remédios da natureza, e o Rafael vai falar sobre eles também. Exatamente. Tem a parte que a gente já citou aqui alguns, que foi a irmã Ellen White, que elencou para todos nós: a dieta baseada em vegetais, a redução ou exclusão da carne, evitar alimentos processados, açúcar refinado, jejum intermitente entre as refeições, abstenção de álcool, tabaco, café e chá, o consumo da água pura e a vida ao ar livre. Esses foram os 7 remédios naturais que a irmã Ellen White já citava aí no século XIX, e a ciência só vem cada vez mais contribuindo para comprovar o que ela falou por todo esse período. Vale relembrar a palavrinha, temperança. Mostro mais uma vez aí o livro. Mesmo sendo, não é, os 8 remédios naturais, nós temos que ter temperança. Excesso de sol, excesso de água, não é mesmo? Até tomar água em excesso pode nos causar um certo desconforto? Exatamente, a água em excesso, e tem alguns distúrbios mentais que as pessoas tomam água, muita água, e ela pode causar sim algumas variações iônicas. A alteração no sódio, que está ali na regulação da pressão, ela pode sim causar aí falência de vários órgãos pelo excesso de água, que é hoje a substância mais pura que a gente tem, claro, quando vem de boas fontes. Quando você observa seu índice de massa corporal, aí você vai compreender através dele seu peso, sobrepeso, mas através também da água. Então, assim, a sobrecarga do excesso que você pode estar utilizando, isso pode sobrecarregar a função renal, como foi falada, e a gente sabe que o rim, o que ele faz? Ele excreta, mas ele também reabsorve. Então, aquilo que não é eliminado por ele, as impurezas, as coisas, faz segurar. E essa questão, o que eu digo para vocês em relação a isso, a gente tem que entender em relação ao nosso peso, quanto que nós pesamos, a nossa altura, e através dessa matemática, através do profissional de saúde que eu aconselho você ir no posto para fazer toda essa biopedância, você tem que entender que o seu peso e sua altura vai dar uma base de quantos copos de água você pode tomar. Se você vê que você está acima do peso, você tem que começar a refletir e a pensar: o que é que eu estou fazendo de errado que poderia mudar para fazer de certo a partir de agora? Porque ou você antecipa a sua vida por conta de um prato, ou você pode prolongar ela diminuindo ele. Pensa bem em relação a você, as suas individualidades, as suas comorbidades. Vale a pena estudar, vale a pena tirar tempo para que você não seja escravo dos remédios, para que você tenha uma mente mais aberta, mais clara, não é? Quando nós fazemos o jejum, eu não sei se você já percebeu, nós ficamos mais leves e parece que nós recebemos mais a inspiração divina, não é? Então,
dedique-se a estudar as necessidades do seu organismo e praticar esses 8 remédios naturais que Deus nos deu, não é? Você vai ser uma pessoa mais feliz, mais de bem com a vida, não é? Uma pessoa mais em paz, não é? Aproveitando as coisas, não é, que o Senhor tem para nós. Estamos passando agora para as nossas considerações finais, não é? Já agradecendo aos nossos irmãos que estão aqui com a gente, né? Sempre, e está aberto também a você, viu? Você pode mandar suas perguntas e nós vamos continuar trazendo essas informações para você. Eu quero finalizar lendo só uma frase que o verdadeiro médico é o educador. A sua missão é ensinar os homens e mulheres como cooperar com Deus na restauração da saúde. A irmã Ellen White cita essa frase, é uma frase que tento levar para a vida porque eu creio que o conhecimento que nos é passado, ele tem que ser repassado aí para todas as nações do nosso período. É sempre um prazer muito grande poder vir aqui contribuir tanto com a parte do Espírito para você, como qualquer outro assunto que eu possa aí contribuir e trazer para os irmãos. Muito obrigado. E eu queria fechar com vocês, para que vocês pudessem refletir de que maneira. A média de idade de pessoas antigas, a gente coloca no contexto bíblico, era de quantos anos há gerações atrás? 900 anos, 800, 700, 600, era a média de vida padrão, né? Porque a nossa média de vida hoje, no caso, ela parece que desde aumentar ela diminui. Então isso você pode parar para refletir e pensar, né? Muitas vezes a gente pega o nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, a gente destrói ele achando que é um depósito de lixo. A gente vai colocando tudo que é conteúdo que praticamente degrada. Então você pode colocar álcool dentro dele, pode colocar muitas coisas nocivas, perigosas, venenosas que você não percebe através de alguns alimentos que não deveria nem praticamente tocar. E muitas vezes até a mistura, né, de até coisas saborosas, né? Tem gente que vai em um rodízio, eu não sei quem inventou isso, mas o rodízio é prazeroso para o cérebro, porque você sente cheiro de várias coisas deliciosas, mas lá você vai comer um churrasco, um macarrão, uma pizza, todo tipo de coisa, sorvete, açaí. E será que o nosso estômago está preparado para colocar todo esse rodízio dentro dele? Eu acredito que não. Então, assim, é algo que a gente pode entender. Gerações passadas viviam mais e nós hoje estamos vivendo menos. Quando você chega até os seus 60 anos, você chega de que forma? Quando chega aos 70, de que maneira que você quer estar? Agora, os 80, que tudo vai ficando um pouco mais lento. Tem pessoas que estão chegando hoje aos 90 anos com bastante saúde. Exemplo daquela cidade nos Estados Unidos, Loma Linda, Califórnia. Pessoas que fazem corrida, praticam um estilo de vida saudável. Então eu quero que vocês reflitam, hoje não é só dieta, o cardápio e o prato, mas tem um exercício que tem que ser incluído junto. Se sua gordura na sua porcentagem, da sua biopedância está maior do que seu índice de massa muscular, pense nisso, aumente mais o seu músculo e diminua a sua gordura. Essa é a dica. Então, vamos fazer atividade física, até mesmo em casa a gente pode fazer, todo dia 15 minutos, não é? Você precisa tirar esse tempo para você. Agora, uma boa notícia é que nós vamos ter um quadro falando sobre as combinações dos alimentos, não é? Uma contribuição boa para você. Não é da noite para o dia que você vai fazer, mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não é? Nós vamos nos conscientizando e vamos logo ter uma vida bem saudável. Muito obrigada e até o próximo quadro.